Vamos lá. Quem cala consente, né? Tá, vamos conversar. O que é a aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente vai ver uma aplicação de um circuito, na real são dois circuitos, mas dois circuitos muito interessantes e muito utilizados na parte de instrumentação, tá? Quem sabe vocês vão ver isso depois um pouco melhor, ou outras técnicas de fazer isso que a gente vai ver hoje lá na disciplina de instrumentação, com o Antônio Spencer, tá? Mas a gente vai ver um circuito, né? O que a gente estava vendo? A gente está vendo aplicações com amplificador operacional. A gente pega o APOP, primeira coisa a gente começou a ver operações, que foi aquela primeira parte da matéria, onde vocês fizeram um horror de simulação, tá? Que é operações básicas com APOP, que aquilo ali é o básico do básico, tá? E aquilo ali mais para... Tá tentando entrar de novo, Messias? Aí. E são operações básicas, tá? Aquela primeira parte, que é a ferramental básico com amplificador operacional. E aquilo ali serve um pouco para fixar com vocês como que analisa circuitos com APOP. O APOP ele é um elemento que tu pode usar em inúmeros tipos de circuitos. Então, aquela primeira parte da matéria ali é basicamente para te entender o básico de tu analisar circuitos com APOP. Porque nem sempre os circuitos vão ser aqueles que a gente está vendo em aula, vão ser variações daqueles circuitos, tá? Então, a gente começou com essa parte de operações, tá? Depois de ver as operações básicas, eu mostrei para vocês uma aplicação muito interessante, em medidas principalmente, que é o amplificador de instrumentação, que ele é uma variação do subtrator, onde tu quer medir diferença de tensão entre dois pontos, ou tu quer ser capaz de ler diferença de tensão, ou então tu precisa da diferença de tensão entre dois pontos para tomar uma certa decisão. Tá? Então, veio o amplificador de instrumentação. Ele é uma aplicação, ele vende como um chip, mas ele é um circuito, né? Ele tem 3 amplificadores operacionais dentro dele, tá? E daí, nesse sentido, a outra aplicação que a gente vai ver como amplificador operacional agora são os conversores de tensão corrente e corrente-tensão. Tá? Eles convertem o valor de tensão em corrente e convertem o valor de corrente em tensão. Primeira coisa, eu vou tentar destacar para vocês por que isso é importante, e depois eu vou mostrar um exemplo desses circuitos, tá? E como que a gente aplica eles. Bom, aonde que está basicamente esses circuitos, dá para voltar num exercício que a gente já resolveu em aula, tá? Que é essa questão de ENAD aqui, que a gente tinha que calcular basicamente um valor num resistor aqui para fazer o acionamento de um inversor, tá? Essa aplicação aqui que foi trazida para vocês, ela é muito típica, tá? É bem, não necessariamente com esses APOPs, mas o que eu digo com relação ao inversor acionando um motor. O inversor, quem não tem intimidade com o inversor, um exemplo é esse fabricado pela VEG aqui, tá? Ele é feito para acionar motor, para controlar a velocidade, para controlar torque de motor, tá? Ele entra energia da rede, por exemplo, que aqui está entrando, né, trifásico 60 Hz, e ele está acionando o motor. Quem já fez conversão, ou quem vai fazer, vai ver que tu controla os parâmetros do motor através de frequência, amplitude de tensão, enfim, tá? Então, o inversor faz isso. E ele faz isso através de uma variável de controle, tá? Tu diz para ele como que ele vai fazer, ou tu programa ele para fazer, tá? E nessa aplicação específica aqui, esse bloquinho inversor, é uma caixa semelhante a essa aqui, ele está recebendo uma informação no valor de corrente ref. Lembra o que era isso aqui, o que era esse circuito? Conforme tu variava o valor desse potenciômetro aqui, tu variava a corrente que ia para o inversor, e essa corrente que ia para o inversor mudava a velocidade desse motor. Então, o que o inversor está fazendo, ele está lendo esse valor de corrente que chega nele e está acionando, através da eletrônica de potência aqui dentro, né, através de inversores, ele está acionando o teu motor trifásico. Mas a ideia é que ele está lendo um valor de corrente, ou seja, tu está informando para ele com que velocidade ele tem que operar através de um valor de corrente. Ele está lendo um sinal de corrente, é uma leitura AD que ele faz lá na porta, mas ele está lendo um sinal em corrente. E essa leitura em sinal de corrente, ou o que tu está fazendo aqui, basicamente, imagina que isso aqui não está perto, né? O que tu está fazendo, tu está informando tu está mandando uma informação para o inversor, então, esse valor de corrente é informação, tá? O que ela diz para nós é informação.
ela está comunicando com o teu inversor através de corrente. Tu está dizendo para o teu inversor como que ele tem que operar através de um valor de corrente. E esse conceito de comunicar em corrente, comunicar, transmitir informação na forma de corrente elétrica, é muito usual, tá? Principalmente no meio industrial. Isso aqui é muito usual. Tu transmitir informação na forma de corrente, tá? Não sei se vocês lembraram direitinho como é que é esse problema, tá? Mas se não lembram, me fala, se nunca tiveram visto, tá ruim a dicção hoje, né? Se nunca viram um inversor, falem aí, mas eu coloquei aqui até um link para dar uma olhadinha lá, para vocês olharem depois o que é um inversor, como é que funciona, qual que é o princípio, tá? Isso aqui é acionamentos, tá? Acionamentos de máquinas. Como que tu controla a velocidade, torque em um motor, digamos, num chão de fábrica, tá? Então, isso aqui que eu quero destacar para vocês, que foi trazido num problema para vocês, é uma aplicação bem prática, onde tu tem um sistema de inversão, um inversor aqui, e ele está conversando, digamos assim, ele está recebendo informação, só que essa informação que ele recebe é na forma de corrente, é um valor de corrente que informa para ele o quanto que ele tem que operar. Tanto é que está escrito aqui, né, pela variação do potência, de corrente de referência de 4 a 20 miliamperes. Isso é muito usual, tá? Isso é um padrão de comunicação, de 4 a 20 miliamperes. Tá? 4 é o teu valor mínimo, nesse caso aqui seria 0 RPM, e 20 miliamperes seria o valor máximo do que tu está controlando. Nesse caso aqui, tu está controlando a velocidade, que é 2.000 RPM, tá? Então, só salientando que isso aqui é uma aplicação prática. Quem sabe tu vai ver um pouco disso mais em automação, tá? Em automação, tu vai ver protocolos de comunicação entre sistemas de automação, e daí tu vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Tá, mas isso aqui é usual, beleza. Mas aonde que tá isso, né? Onde que tá situado essa aplicação? Está situada no chão de fábrica, tá? Onde tu controla, por exemplo, a velocidade de uma esteira, ou para que lado essa esteira está indo, ou até um braço robótico, enfim, tu controla um motor que está associado a um processo produtivo. Tá? Nesse caso aqui eu trouxe uma foto de um chão de fábrica só para ilustrar isso, que o teu motor, ele está ali pelo meio, ele está em algum lugar, ou está controlando uma esteira, ou está controlando um processo inteiro, enfim. Tu tem motores aqui no chão de fábrica. E tu está informando para esses motores ali que estavam no problema, né? Tu está alimentando eles através de um inversor. E muito possivelmente esse inversor está num quadro de comando, tá? Semelhante a esse que está aqui na direita para vocês. Então, esse quadro aqui tem inversores que controlam diferentes motores da tua chão de fábrica. Tá? Não necessariamente só um, mas vários através do mesmo quadro de comando. Tá? Então, tu está controlando um motor através desse sistema aqui. Então, aqui basicamente tu tem, ele está mandando a potência, né? Seria o sistema trifásico alimentando esse motor. Tá? E a partir de que ele alimenta? Lembra que ali no exemplo anterior, que era o problema, a gente tinha que informar para esse inversor como que ele ia acionar o motor, né? Se é para ligar, se está na hora, ou muda a programação, enfim. Como que tu faz isso no chão de fábrica? Geralmente através de um controlador lógico programável, tá? Que é um CLP. Deixa eu botar o nome em outro lugar. E aí, vocês conhecem esses carinhas já? CLP. Tiveram contato já? Já viram? Sabe do que se trata? Já brincaram com um? Não? Uma vez, muito pouco. Ó, já teve Em contato. programação e deu. E deu. O que é a ideia do CLP? Tá? O CLP é um computador dedicado ao acionamento de máquinas no chão de fábrica. Tá? Ele é como se fosse um microcontrolador super fodão, tá? Onde ele é construído para operar no chão de fábrica, onde ele tem basicamente entradas e saídas. As entradas ele vai ler sensores, ele vai ler comandos, ele vai ler variáveis de controle, e as saídas ele vai controlar um inversor, ele vai acionar uma relé, ele vai. Então ele tem o mesmo intuito de um microcontrolador, só que ele é extremamente robusto e confiável. Tá?
ele é a prova de falhas, digamos, né? Então, ele é construído para ser um computador dedicado ao racionamento de máquinas. Basicamente, é isso que ele faz. E como que ele opera? Ele basicamente conversa com dois meios, tá? Ele conversa com uma coisa que a gente chama de sistema supervisório, onde o engenheiro, o operador fica na sala lá bonitinho, lendo as variáveis do sistema e conversando, mandando sinais para esse CLP operar e controlar o teu chão de fábrica. Então, lá no sistema operacional, né, na sistema supervisório, tu vai ter monitorando sensores do teu sistema, do teu chão de fábrica, e tu vai estar vendo o estado do processo, o número de produção, se está acontecendo alguma falha ou não, enfim, várias características de controle do teu processo, várias características de controle do teu processo, e isso aí vai estar conversando com o teu CLP. E o CLP vai estar tomando decisões de acionar ou não os motores em função do que tu manda, a partir do sistema supervisório, e em função de coisas que ele lê, tá? Aqui, esse exemplo que eu botei aqui em cima são sensores industriais, tá? Sensores industriais. Sensores industriais. Tá. Então, o esquema de um sistema automatizado, de um chão de fábrica, é basicamente isso aqui. Tu tem um cérebro central, que é o CLP, quem toma as decisões, tá? Que dá para fazer um paralelo, como se fosse microcontrolador, só que não é bem, tá? Esse CLP, ele conversa com o sistema supervisório, e a partir dessa comunicação com o supervisório e com os sensores, ele manda acionar ou desacionar os motores, os robôs, enfim, tudo. E tudo isso através de um quadro de comando, onde tu vai ter inversores, onde tu vai ter contatoras, relés, certo? Que vai ligar ou desligar os motores ou tuas cargas, tá? Eu vou deixar linkado aqui um vídeo para falar um pouquinho mais sobre o CLP, que é bem interessante, tá? Eu não tenho certeza se vocês vão trabalhar, pelo menos na nossa disciplina aqui, quem sabe trabalhem com as versões mais simples da VEG, certo? De CLP. Mas vamos ver. Aqui, ó, só para destacar para vocês, essa parte de cima aqui é o sensor, tá? Isso aqui são exemplos típicos de sensores industriais, tá? Tu tem um sensor óptico, tu tem, provavelmente, esse aqui é um sensor indutivo, se eu não me engano, um sensor capacitivo, e esse aqui é um sensor indutivo. Basicamente, o que tu tem em sensores industriais é que esses carinhas, tu não quer que eles fiquem com um estresse mecânico. Então, por exemplo, quando tu vai fazer uma automação com um microcontrolador, tu usa uma chave final de curso, tá? Que é basicamente um interruptorzinho. Só que ela tem estresse mecânico, né? E quando tu fala em processo industrial, tu quer que esse sensor meça variações inúmeras, né? Então, tu não quer ficar trocando devido ao desgaste. Então, tu usa sensores geralmente indutivos e capacitivos para identificar um certo ponto do teu processo, tá? Então, essa estrutura aqui é muito interessante. E como que esses caras aqui conversam, como que o CLP conversa com o inversor, como que o sensor conversa com o CLP e como que o supervisório conversa com o CLP, tudo isso existem protocolos de comunicação. Protocolo de comunicação, basicamente, é a linguagem como eles vão conversar, tá? Se vai ser uma linguagem serial ou vai ser uma linguagem onde tu tem um barramento de informação e cada um lê o que se interessa. Enfim, existem diferentes protocolos, formas como eles vão comunicar. Mas eu quero chamar a atenção para os sensores em si. Como o sensor manda informação, geralmente é em alguns padrões bem definidos, que ele pode mandar a informação para o teu CLP na forma de tensão ou na forma de corrente. Então, aquilo que eu estava falando lá no início para vocês, como que esses caras aqui conversam, pode ser através do nível de tensão que varia de acordo com o que ele está medindo, tá? Pode ser um valor de tensão nesse sentido, deixa eu só me ajeitar aqui. Ou pode ser um valor na forma de corrente. Então, essa informação que ele traz aqui, ó, ou é um sinal variante de 0 a 5 volts, ou sinal lá de 4 a 20 miliamperes, tá? É como que ele manda informação para o teu CLP, tá? Então, aqui que está, basicamente, o que a gente quer conversar, tá bom? Eu não sei se ficou, deu uma esclarecida um pouco essa estrutura, ou se vocês já tinham ciência um pouco dessa estrutura, tá? Mas só estou tentando contextualizar aonde que vai estar os circuitos que a gente vai ver agora, tá? Basicamente na parte de comunicação entre um sensor e a parte de leitura, tá bom? Ainda nesse sentido, tá? Quando tu tem um processo industrial e tu tem um CLP,
e tu tá usando sensores para monitorar o que tu tem, o que está acontecendo no chão de fábrica, tipo, o CLP aqui, o computador, ele, para tomar decisões, para saber se ele vai ligar uma esteira ou não, se ele vai abrir uma porta ou não, para o CLP saber o que ele tem que fazer, ele precisa monitorar o que está acontecendo lá no chão de fábrica. E ele monitora isso, ele enxerga o que está acontecendo através dos sensores. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um sensor indutivo, um exemplo para vocês, que está aqui, ele está num encapsulamento diferente, que é nessa imagem de cima, mas basicamente o que ele está fazendo aqui, ele está monitorando, ele está contando as latinhas que passam na frente dele. Toda vez que passa uma latinha aqui, ele manda um sinal em alta aqui para o teu CLP e ele, opa, passou uma latinha. Daí acumulou lá na memória dele, ó, passou, produzir tantas latinhas já. E vai passando, vai passando. Cada latinha que passa aqui, ele manda um pulso, ele manda uma informação lá para o CLP, tá? É um sinal de informação. Ele manda esse pulso lá para o CLP que ele vai ler isso aí, tá bom? Numa porta digital ou numa porta analógica lá no teu CLP, tá? Semelhante ao que acontece com o microcontrolador. Então ele está aqui, está contando, está monitorando, toda vez que passa uma lata na frente, ele gera um pulso de tensão e ele comunica lá com o teu CLP que ele leu esse pulso de tensão. Tá? Só que daí o que eu quero chamar a atenção? Por que eu botei essa imagem aqui? Porque esse cabo que vai informar para o CLP, que geralmente está num quadro de comando, que está numa sala climatizada, que está separado do processo produtivo, esse CLP que geralmente está separado do processo produtivo, esse cabo que vai informar lá para o CLP, ele tem que passar nesse meio aqui. E nesse meio tu tá com vários motores funcionando, tu tá com muitas máquinas sendo acionadas, tu tá com muito barulho, tu tá com muita interferência eletromagnética, tu tem muito interper no chão de fábrica que afeta esse sinal aqui. Então, geralmente o que acontece é que esse sinal que tu tá gerando na saída do sensor aqui, ó, ele vai chegar lá no CLP, mas ele vai chegar distorcido, ele vai chegar com uma amplitude diferente, ele vai chegar a uma coisa totalmente afetada pelo interper do meio, principalmente por causa da interferência eletromagnética do meio, que vai, e também pela interferência eletromagnética que induz ruído nesse fio, porque tu tem vários conversores funcionando lá no meio, o teu fio é comprido, ele funciona como uma antena, né? Então ele está capturando todos esses ruídos, mas também pela resistência desse cabo. Ele tem uma certa resistência, vou chamar R-fio aqui, mas ele tem uma certa resistência. E conforme mais longe está a tua medida da tua leitura, né, aqui está a tua medida, e lá na sala de comando está a tua leitura, conforme mais longe é isso aqui, mais perda de sinal tu tem. Porque é uma resistência no meio do caminho, tu está perdendo energia em cima dessa resistência. Tá? Então, tu está perdendo tensão nessa resistência. Então, acontece que essa comunicação aqui, ela sofre muito com o meio, sofre com a distância, sofre com o cabo que tu usa, sofre por onde que esse cabo passa, ele está passando do lado do motor, ou ele está passando do lado de um sistema de aquecimento que vai esquentar o fio e já vai mudar a resistência do fio, enfim, ele sofre com intempéries do meio. Tá? E essa comunicação aqui, que sofre com intempéries no meio, ela geralmente tem alguns padrões de comunicação, como eu falei para vocês. Então, tem padrões de comunicação de 1 a 5 volts, como é esse caso aqui que eu dizia para vocês, ó, digamos que o sinal que ele gera, o nível baixo é 1 volt, e o nível alto é 5 volts, tá? Esse é um padrão de comunicação, onde o CLP está programado para entender isso, que o mínimo é 1 e que o máximo é 5. Só que ele já chegou lá, fudido lá na leitura, tá bom? Se a gente considerar esse sistema de leitura. Outro é que, em vez de tu mandar um sinal de tensão de 1 a 5 volts, tu pode mandar um sinal de corrente. E aí é o nosso exemplo lá do problema, que o nosso sensor está mandando, em vez de mandar um sinal de 1 volt a 5 volts, ele manda um sinal de 4 miliamperes a 20 miliamperes, tá? De 4 a 20 miliamperes, tá bom? E por que existem outros protocolos também aqui? Existem de 0 a 5, de 0 a 20 mili, né? Existem outros protocolos. Antes de continuar só, vocês conseguem entender por que o protocolo de comunicação de 1 a 5 volts e não de 0 a 5 volts? Existe o de 0 também, mas sabe por que existe o de 1 a 5? Ou então de 4 a mili e não de 0 a 20 mili? De 4 a 20 e não de 0 a 20? Vocês conseguem identificar mais ou menos por que isso?
Seria para não interpretar errado alguma falta de comunicação? Isso, perfeito. O que que acontece? Por exemplo, imagina que tu está comunicando com um zero aqui, ó. Se tu teve um rompimento no cabo, não está chegando mais nada lá. E daí, é zero mesmo ou o que que é? Então, tu fazendo um valor mínimo diferente de zero, tu consegue identificar algum problema no meio de comunicação. É bem isso aí mesmo. Então, geralmente é isso. Mas existem também os protocolos que é 0,5 e 0,20, tá? Quando eu digo os protocolos, é os sensores, tá? Os sensores emitem informação nesses diferentes formatos. Mas o que eu quero salientar aqui é esse problema que tu tem com relação à comunicação, tá? Tu tem muita interferência do meio, e essa interferência basicamente faz com que o teu sinal chegue com uma informação distorcida em quem vai ler esse sinal. Nesse exemplo aqui eu estou trazendo que é um CLP e um sensor, por exemplo, indutivo, tá? Mas pode ser, por exemplo, um sensor de temperatura, que em vez de ser a saída digital, é uma saída analógica, pode ser um sensor capacitivo, um sensor de proximidade, certo? Pode ser diferentes tipos de sensores gerando diferentes informações, e tu não quer perder informação por causa de ruído ou por causa que teu cabo é grande demais, tá? Tu quer que a informação que tu gerou aqui chegue lá, tá bom? Então tem esse problema de comunicação, tá? Que é a interferência do meio. Deixar mais um link aqui falando sobre esse protocolo de comunicação de 4 a 20 aqui, tá? Mas vamos adiante. Então é o seguinte, agora eu troquei aqui, eu coloquei um microcontrolador só para ficar mais próximo do que a gente vinha conversando, tá? Mas digamos que tu tá lendo, tu tá fazendo uma leitura lá no teu sistema, lá no teu processo, tá? Seja um processo, um chão de fábrica, enfim, e tu quer comunicar, tá? Tu quer comunicar essa leitura lá para o teu microcontrolador. Tu sabe que lá no micro tu vai conectar na porta D, por exemplo, tá? Tu vai conectar na porta D para ele ler esse sinal que tu está produzindo aqui, seja um sinal de proximidade, enfim, ele vai gerar um sinal de tensão aqui, vamos chamar um Vsense aqui, não, desculpe, vamos chamar um DV aqui, tá, VI, tá, esse sinal aqui tu quer que chegue lá no teu microcontrolador, tá bom? Só que imagina que esse sinal de saída desse sensor é um sinal de tensão, tá, um sinal ali que vai variar, por exemplo, de 0 até 5 volts, que ele varia de 0 a 5 volts, tá? E esse valor de tensão é proporcional ao que ele está medindo, digamos que ele está medindo proximidade, tá? Digamos que chegue num certo valor, ele tenha que desligar a esteira, porque daí chegou muito perto de algum lugar, enfim, é uma proteção. Então ele está gerando um sinal de tensão aqui de 0 a 5 volts, tá? E imagina que esse cabo é grande, está passando lá por tudo aquilo que a gente falou ali, pelo meio do chão de fábrica, e o sinal, quando chega aqui, ele já não chega de 0 a 5, ele chega de 0 a 3, ou de 0 a 4, ele já perde tensão, tá? Ele já perdeu tensão. Onde é que ele perdeu essa tensão? Na resistência do cabo, basicamente, e na interferência que esse cabo sofre, tá? Então, imagina que esse sinal está sendo aplicado aqui com relação à nossa referência, né? E tem a resistência do fio aqui, que tu vai perder um pouco de tensão em cima dele. Então, essa tensão que não chegou lá, por exemplo, está chegando 3, ela ficou em cima do cabo, né? E a gente representa a resistência do cabo como um elemento discreto aqui, mas na real é toda distribuída, né? Não é um elemento aqui. Então, o que que acontece? Se tu faz uma comunicação em tensão, e essa comunicação, ela passa pelo chão de fábrica, ela tem uma distância muito grande entre o sensor e a leitura do sinal do sensor, se essa distância é muito grande, acontecem essas perdas. Então, comunicação em tensão é muito ruim para longas distâncias. Tá? É muito ruim para longas distâncias, porque tu vai perder tensão no teu cabo, certo? Vai perder tensão basicamente no teu cabo e tu vai sofrer muita influência eletromagnética do meio. Tá? Então, como que é solucionado isso? Como que é solucionado se tu tem um sensor que comunica em tensão e tu quer fazer isso aqui? Tu faz uma comunicação na forma de corrente. Por quê? Porque a comunicação na forma de corrente, a corrente que entra no cabo aqui é a corrente que vai sair no cabo lá, certo? A corrente que vai entrar aqui no cabo é a mesma que vai sair lá. Não interessa se a resistência do cabo muda ou não. Tá? A corrente que entra aqui no cabo é a corrente que vai sair lá no cabo. Certo? Não interessa, não tem, a não ser que teu fio esteja desencapado, que esteja com fuga de corrente, enfim. Mas, se tu tem uma comunicação na forma de corrente, a corrente que entra num nó tem que sair no nó. Então, a comunicação em corrente não sofre
com influências da resistência do meio. Então, por isso que existe a comunicação na forma de corrente, para te não perder sinal nessa comunicação. Então, não interessa a resistência do meio, a corrente que tu está informando aqui é a mesma corrente que vai chegar lá do outro lado. Tá? Então, imagina que esse sensor está gerando intenção, mas eu quero fazer uma comunicação em corrente. Aí que vem o contexto do que eu quero mostrar para vocês hoje. Que eu pego esse sinal que é gerado pelo teu sensor, que é um sinal de tensão, e converto ele para um sinal de corrente. No momento que eu faço essa conversão, eu coloco ele no cabo de comunicação. Essa corrente, não interessa o tamanho do cabo, não interessa por onde ele vai passar, essa corrente vai chegar do outro lado. E daí, quando ela chegar aqui, eu converto essa corrente para tensão novamente, porque a minha porta AD do microcontrolador não lê corrente. A porta AD do microcontrolador lê a tensão AD, lê a tensão na porta. Então, eu tenho que fazer duas conversões aqui. Uma conversão de tensão para corrente, transmito, passa pelo meio, não sofre influência do meio, chegou no ponto de chegada aqui, transformo a de corrente para tensão novamente. Tá? Então, basicamente, o que tu tem aqui, ó, eu vou ter que propor dois circuitinhos, um aqui desse lado, que vai pegar a saída do sensor, né, vai pegar a saída do sensor, que é essa tensão VI aqui, ó, e vai converter para um sinalzinho de corrente e vai colocar no cabo de comunicação. Vai sair essa corrente aqui. Esse primeiro circuito aqui, ele está convertendo tensão para corrente. E do outro lado, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Do outro lado, a mesma coisa, só que ao contrário, né? Esse sinal aqui vai chegar no meu circuitinho lá do outro lado, ele vai receber esse sinal de corrente aqui, e ele vai ter que transformar naquilo que o micro consegue ler, que é um sinal de tensão. Então, ele vai chegar aqui, vou colocar lá na porta D, e daí aqui desse lado eu tenho um sinal de tensão. Então, ele converteu a corrente em tensão. Então, basicamente, são esses dois tipos de circuito que eu quero conversar com vocês. Aonde que eles estão aplicados? Para fazer a comunicação em longas distâncias de um sensor que está gerando tensão para uma leitura distante desse sensor, onde tu quer ler tensão também. Tá? Então, tu faz um conversor de tensão para corrente e de corrente para tensão. Tá? Isso aqui, ó, é muito usual, não só em grandes distâncias, mas, por exemplo, se tu está trabalhando com frequências muito elevadas, se tu está trabalhando com muita fonte chaveada perto, certo? Com muito conversor estático, muito inversor, isso aí gera muito ruído eletromagnético no meio. E esse ruído, ele se manifesta na forma de queda de tensão nos teus condutores, porque eles são como se fosse uma antena, tá? E a resistência do fio vai mudar essa tensão. Então, geralmente, tu faz isso para resolver esses problemas. Tu faz uma conversão de tensão para corrente, para fazer a comunicação. Então, imagina, isso aqui é longe, tá? Isso aqui é distante. Tu faz a comunicação, lá no outro lado, em quem está recebendo a informação, tu converte de novo para tensão. Tá? Então, basicamente, tem esses dois circuitinhos aí. Lembrando que essa comunicação entre o sensor e quem vai ler a tua informação, ela está passando por algum meio, está sofrendo influência, o teu cabo é muito grande, enfim. Tá? E para diminuir a influência do meio, para a tua informação chegar corretinha lá na tua leitura, tu converte para corrente. Tá? Muita ladainha para pouco entendimento? Não, ficou bem claro. Só uma pergunta. Uhum. Em questão de bancada, isso ainda é relevante ou seria mais essa questão do chão de fábrica? Então, eu já vi soluções em bancada que faz isso, tá? Que se tu não tem um sensor, por exemplo, tu tá fazendo acionamento, tu tá testando a tua lei de controle num DSP que está acionando um motor de indução, tá? Os sensores de corrente lá, eles comunicam de forma de tensão. Se ele não comunica já na forma de corrente, às vezes esse circuito já está integrado dentro do próprio sensor. Mas se ele não comunica, tu vai ter que levar isso para o teu computador, ou para o teu DSP. Tá? Então, geralmente, eu já vi o pessoal tendo que usar isso. Faz uma medida isolada, né? Aqui, em vez de ser um sensor industrial, é um núcleo toroidal, por exemplo, um sensor de efeito Hall,
E o sensor de efeito Hall geralmente larga em tensão, daí tu converte para corrente, para não sofrer influência, tá? Mas só no momento que é identificado o problema. Tipo, tu não propõe já, ou se tu não tem o código da medida, vou fazer meu primeiro teste, já vou botar uma conversão tensão-corrente. Não necessariamente, só se tu vê que a tua medida está sofrendo muita influência do meio, tá? Já vi isso na forma de pesquisa, até em conversor pequeno, né, um motor. Conversor pequeno de 15, 20 centímetros, o cara comunicado um lado da placa com o outro, ele fez um conversor tensão-corrente. Já vi. Mas é porque teve a demanda, sabe? Ele viu que estava sofrendo muita influência e daí propôs essa demanda, propôs esse circuito. Tá bem, entendi. Obrigada. Beleza. Top. Então vamos lá. Então os circuitos são isso aqui, tá? O que vai vir dentro desse bloquinho aqui que faz essa conversão de tensão para corrente? Basicamente eu quero que entre uma tensão variante, nesse caso aqui específico eu falei de 0 a 5 volts, mas vai entrar uma tensão aqui, e eu quero converter essa tensão para um valor de corrente que vai variar proporcionalmente à minha medida, para não perder informação, né? Então, digamos que de 0 a 5 eu transforme de 0 a 20 mil, tá? E quando essa corrente chegar do outro lado, de 0 a 20 mil, eu quero converter ela novamente para aquilo que o meu micro lê, por exemplo, de 0 a 5 novamente, tá? Mas não necessariamente tem que ser de 0 a 5, pode ser de 0 a 3.3, depende de quem está lendo, tá? Mas eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer essas duas conversões aqui, tá? Essa que é a ideia. Existem inúmeros circuitos que fazem isso, tá? Cada um com a sua peculiaridade. Aquilo que eu venho dizendo sempre para vocês, para fazer essas operações, existem vários circuitos e cada projetista propõe a sua alteração para aquela aplicação específica dele, tá? Eu vou trazer um exemplo para cada bloquinho desses, tá? Então, vamos olhar o primeiro bloquinho aqui, que é a conversão de tensão para corrente, tá bom? Basicamente, a estrutura que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó. Qual que é a função desse circuito? É transformar a tensão da saída do teu sensor, né? Então, ele vai ter aqui, por exemplo, o teu sensor, ele tem um fio de alimentação, digamos aqui mais 5 ou 12 volts, às vezes, depende do sensor que tu vai trabalhar, vamos botar 10 para ficar no meio. Então, 10 volts de alimentação, ele tem outro fio aqui de referência, e ele tem um fio aqui que é o sinal dele, né? Então, digamos que seja o sinal VI aqui, ó, que vai entrar no nosso circuito. Esse sinal aqui vai entrar aqui. Qual é o circuito que eu estou mostrando para vocês? O mesmo circuito que foi mostrado lá no problema do inversor. Para vocês, esse aqui é exatamente o mesmo circuito que foi proposto lá no inversor. Te liga o que está acontecendo nesse circuito aqui, ó. O que vocês tinham lá é que aqui, ó, era o inversor, lá naquele problema. E aquela corrente estava aqui, ó. Aquela corrente que vocês estavam lendo, tá bom? Mas olha o que está acontecendo nesse circuito aqui, ó. Esse sinal VI está aqui, ó. É a nossa entrada do nosso circuito. Sinal VI. Sinal gerado pelo sensor. Esse circuitinho está fazendo o quê? Lembra o que esse circuito faz? Olha aqui. A tensão que está nesse nó aqui, eu sei o quê? Que não vai drenar a corrente. Essa corrente não existe. E o que mais que eu sei? Que a tensão que está nesse nó, a tensão que está nesse nó aqui, está sendo aplicada na porta não inversora. Eu sei o quê? Olhando para o meu op-op, que a tensão na porta não inversora é sempre igual à tensão na porta inversora. Então, essa tensão que eu estou aplicando aqui, nesse nó, ela está sendo refletida aqui para esse nó. Então, nesse nó aqui, eu tenho a tensão de entrada VI, certo? Tem a tensão de entrada VI aplicada aqui, que é a tensão que vem lá no meu sensor, digamos de 0 a 5 volts, por exemplo. Está sendo aplicada em cima desse resistor RI. Tá? Então, eu sei que a tensão em cima desse resistor depende exclusivamente da tensão que eu aplico na entrada. Se é 0, eu vou ter 0. Se é 5, eu vou ter 5 aqui. Então, essa tensão em cima do resistor depende só da tensão da entrada. Se essa tensão em cima do resistor depende da tensão da entrada, eu posso dizer o quê? Que a corrente que flui nesse resistor depende da tensão da entrada, certo? Eu vou dizer aqui, ó, que essa corrente aqui, I, tá? Vou chamar de IO já. Essa corrente que desce aqui nesse resistor, ó, ela é dada pela tensão em cima do resistor, concorda, né? Que a corrente num resistor é igual à tensão em cima do resistor pela resistência. Tá? Parece que ficou diferente aqui, mas é igual. Tá? Eu sei que a corrente que flui nele é a tensão dividida pela resistência.
E a tensão é dada pela tensão de entrada. Então, essa corrente que desce no resistor depende da tensão de entrada. Mas e se a gente olhar de novo, né, o que mais a gente sabe? Que não tem corrente nas portas do meu amplificador operacional. Então, essa corrente que desce aqui no RI, essa corrente que desce nesse nó aqui, ela tem um único caminho para vir, que é daqui. Essa corrente vem daqui. Essa corrente IO vem dali. Certo? Então, eu sei que essa corrente que vem daqui, na real, ela está vindo daqui, ó. E, ó. E da onde que vem essa corrente? Bom, vem lá do OPIOP, ó. Vem da saída do OPIOP. O amplificador operacional que vai fornecer essa corrente para ela entrar lá no RI e sintetizar a tensão VI, tá? Ok? E daí olha aqui, ó, que o valor dessa corrente IO, ela depende do quê? Ela depende exclusivamente do valor da resistência RI e da tensão de entrada. Tá aqui, ó, a gente equacionou ela, ó. Ela depende exclusivamente da tensão de entrada e da resistência. Ela depende desse elemento aqui, ela depende do que eu vou colocar aqui. Ela depende da impedância desse elemento aqui, por exemplo. O que vocês acham? Se eu botar 10 ohms, ou se eu botar, sei lá, 10 mais 10 J ohms, sei lá, se eu botar isso aí, vai mudar a corrente IO? Se a gente acabou de dizer que a corrente IO é definida só por tensão de entrada e resistência de entrada, RI, essa corrente não depende desse elemento aqui. Ela não depende desse elemento de saída. Ela independe desse cara. Então, se ela independe desse cara aqui, ela está sintetizando um valor de corrente na saída. E não importa o que tiver aqui, essa corrente de saída vai ser a corrente dada pela tensão de entrada. Então, aqui tu fez uma conversão de tensão VI para um sinal de corrente IO. Sendo que esse sinal IO depende apenas de VI. Claro, do resistor que tu vai definir, óbvio. Mas não depende do meio. Né? Imagina que esse Z aqui é a resistência do teu cabo. Não importa o tamanho do cabo que tu tenha, a corrente de saída vai ser sempre a mesma. A corrente que tu injeta aqui depende só do VI. Então, aqui tu vai ter a saída desse cara, onde vai ter IO. Tá bom? Claro, é uma comunicação a 2 fios, né? Porque essa corrente tem que ir e tem que voltar. Aqui tá voltando IO. Ela tem que circular. Então, essa estrutura aqui, ó, ela é aquela que foi apresentada no problema do ENAD lá para vocês, com o inversor, onde a corrente que tu estava fornecendo para o inversor era essa corrente IO aqui, ó. Tá? E esse VI aqui era a saída do primeiro OPIOP. Esse VI aqui era a saída do primeiro OPIOP. Então, tu tinha que calcular o potenciômetro para dizer o valor do VI para dar a corrente que tu queria na saída, que era aquela que ia dar 1000 RPM, eu acho, uma coisa assim, se eu não me engano. Tá? Então, esse circuito aqui, ele faz uma conversão de tensão para corrente, beleza? Independente do que tu ligar aqui, tá? Dúvida no circuito? Não. Não. E como que eu defino? O que que eu tenho que definir aqui na real? Basicamente, eu tenho que definir o valor do resistor para dar a corrente que eu quero. O que tu tem que definir nesse circuito, o que tu tem que projetar é qual o valor da resistência para dar a corrente que eu quero na tensão que eu vou ler. Então, por exemplo, essa tensão aqui, ela vem do teu sensor. O que que tu vai ler? Tu vai ler no máximo 5 volts na saída do sensor, então tu usa esse carinha aqui pelo máximo que o teu sensor fornece. E daí tu quer que para 5 volts ele tenha 20 mili na saída, bom, então tu calcula o RI através dessa equação aqui. Então a gente pode reescrever, né, e dizer que aquele RI ali, na real, ele é definido pela tensão de entrada máxima dividido pela corrente que tu quer na saída máxima. Se tu quer que isso aqui varie de 0 a 20 mili, então aqui é 20 mili. Ah, não, tu quer que varie até 30 mili. É teu critério, se não tem nenhuma coisa definida, é tu que diz. Quero que vá a 100 mili. Bom, daí tu coloca 100 mili aqui. Ah, isso aí vai a teu critério. Mas a ideia é o seguinte, que através desse circuito, agora tu tá gerando um sinal de corrente proporcional àquela tensão de entrada.
tá certo? E esse sinal de corrente não depende do que vai estar ligado aqui na saída dele, depende só do sinal de entrada. Se vocês olharem esse circuito aí, esse circuito de baixo, ele é o quê? Vocês conhecem essa estrutura? A gente já estudou essa estrutura antes? É o não inversor? É um não inversor. É um não inversor. É exatamente o circuito não inversor. Olha aqui, a entrada na porta não inversora, resistor indo para a referência ligado na inversora, e a realimentação, ó, a porta inversora, sendo realimentado por o que tu ligar aqui. Tá? Pelo que tu for ligar aqui. Então, ele é só uma forma diferente de tu enxergar ou de tu utilizar o mesmo circuito que a gente estava vendo antes. Antes, quando ele era um não inversor, a gente estava querendo sintetizar uma tensão de saída em função da tensão de entrada. E a gente definia qual que era essa impedância aqui para dar o ganho que a gente queria. Agora a gente não está interessado na tensão de saída, a gente só quer que a corrente seja proporcional à entrada. É isso que a gente quer. Claro, né? Eu disse que esse valor aqui de Z pode ser qualquer valor. É claro que não pode ser qualquer valor. Tu tem limitações. Tá? Como é que esse circuito funciona? O que esse amplificador operacional faz, ele aumenta, lembra que aqui nesse pino aqui é a tensão de saída do OP-OP, tá? O que esse amplificador operacional faz, ele aumenta o VO para manter o IO constante, se tu aumentar o Z, né? Se tu aumentar o Z, deixa eu botar antes aqui, ó. Se tu aumentar o Z, ou seja, aumentou o cabo, ou teve mais resistência no meio, o cabo esquentou e teve mais resistência no cabo, vai aumentar esse Z. Vai aumentar o Z. O que o amplificador operacional faz? Aumenta o VO para manter o mesmo, para manter o IO constante. Tá? Então, vai chegar um ponto que tu tem limitação de VO. Qual que é o valor máximo da tensão de saída do amplificador operacional? Vocês lembram? Qual é que é a máxima tensão de saída do Amp-Op? Na região linear seria a que está alimentando ele? É a que está alimentando ele. Então, claro, vai chegar um ponto que se a impedância do meio for muito alta, tu vai precisar de uma tensão de saída no op-op muito alta. E se essa tensão for maior que a alimentação dele, bom, daí acaba todo o funcionamento do circuito. Daí ele saturou, daí não está mais valendo o nosso circuito, daí ele não funciona mais. Né? Mas se a tensão de saída que tu precisa for menor que a tensão de alimentação, show de bola. Tá? Daí ele vai continuar funcionando do jeito que ele tem que funcionar. Tá? Então tem que só tomar cuidado com isso. Mas geralmente ele não cai na saturação, tá? Dependendo da tua especificação de IO. Okay? Então esse é o primeiro estágio, é o cara que converte a tensão de entrada, que por exemplo pode vir de um sensor, numa corrente de saída. Tá? Essa corrente é proporcional a essa tensão. E independe da impedância do meio. Depende só da tensão de entrada. Então, beleza, agora tu colocou, né, para a direita aqui do nosso bloquinho, tu colocou a informação na forma de corrente no cabo. Enfiou na entrada do cabo essa corrente, que é proporcional à tensão que ele está lendo do sensor. Jogou no cabo a corrente. E essa corrente vai transitar pelo cabo e vai sair do outro lado do cabo. Quando sair do outro lado do cabo, a gente quer, né, saindo aqui essa corrente, a gente quer ler ela pelo microcontrolador. Então, o que a gente tem aqui é basicamente que está chegando nesse outro lado uma corrente chamada IO. Está chegando essa corrente lá. E eu quero ler ela na porta D do meu micro. Pô, mas não, eu não leio corrente. Eu leio tensão. Eu leio uma tensão VAD. Então, eu tenho que converter essa corrente aqui para tensão novamente. Certo? E como que eu faço essa conversão de corrente para tensão? Como que eu faço essa conversão de corrente para tensão? Como vocês acham? Sim, não? Vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? O exemplo é o seguinte, esse circuitinho aqui, tá? Onde primeiro só olha isso aqui, ó. Vamos analisar só aqui, ó, para a esquerda do pontilhado, tá?
Esquece esse circuito na direita. Só na esquerda do pontilhado aqui, ó. O que a gente tem? Que está vindo a corrente lá do teu conversor de tensão para corrente. Está vindo aquela corrente. Digamos 20 miliamperes. Tá vindo a corrente aqui. Que tu já projetou o circuito. Isso aqui está simulando como se fosse a saída daquele primeiro circuito, tá? Está simulando como se fosse essa fonte aqui. É só para dizer que está chegando a corrente aqui, tá? Está chegando a corrente aqui. Beleza, ela está saindo por aqui. Para voltar lá para o circuito. Para o primeiro circuito que a gente acabou de ver. Então, está chegando a corrente aqui no meu circuito, tá? O que a gente faz? A gente usa um resistor, tá? Usa um resistor, que eu chamei de resistor R-Sense, tá? Geralmente um resistor de precisão, ou um resistor com uma resistência muito baixa, enfim, projetado em função do que a gente quer. Mas usa um resistor. Por quê? Essa corrente, ó, esquece o que está por pontilhado, tá? Esquece o pontilhado à direita. Essa corrente que está chegando aqui no meu circuito, ela vai fluir pelo meu resistor de sense e vai gerar uma tensão em cima desse resistor, concorda? Vai circular a corrente aqui e vai gerar essa tensão. Vou chamar essa tensão aqui de V-sense. Tá? Gerou uma tensão V-sense. Então, essa tensão V-sense, que é em cima do resistor, ela vai ser igual à resistência, que é R-sense, que multiplica a corrente que passa nele, que é aquela corrente Iole. Tá? Então, eu converti, né, através de um resistor, eu converti a tensão, a corrente que chegava, num valor de tensão. Tá? Chegou lá, aquela corrente, eu converti através de um resistor nesse valor. Beleza? Entre esses nós aqui, ó, eu tenho a tensão V-sense, que é convertida àquela corrente que estava chegando. Show de bola, já tenho a tensão do lado do microcontrolador, que é a tensão proporcional à corrente I.O. E I.O. é proporcional a VI. Então, eu já tenho uma tensão do lado do microcontrolador, que é proporcional à minha medida inicial. Eu já tenho essa V-sense aqui. Como que eu leio essa tensão? Por que eu estou propondo tudo isso aqui, ó? Que circuito que é esse aqui, vocês lembram? Que circuito que é esse aqui da direita? É um subtrator? Subtrator. Esse cara aqui é um subtrator. O que ele está fazendo? Ele está medindo a diferença de tensão desse nó aqui para esse nó aqui. Tá? Ele está medindo a diferença de tensão desse nó. Ou seja, esse subtrator, ele está medindo a tensão V-sense. Então, aqui na saída, claro, ó, lembrando, se tu tiver todos os resistores iguais, aqui na saída tu vai ter V-sense. Bom, e aí tu informa esse V-sense para o teu microcontrolador. E daí tem uma pergunta aqui para vocês. Antes de continuar, deixa eu botar o circuito completo, tá? Para ficar mais óbvio. Olha aqui, aqui eu tenho VI, aqui eu tenho a corrente de saída, tá chegando aqui a corrente de saída. Aqui em cima desse cara eu tenho o V-sense, porque está descendo nele corrente de saída. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por que eu botei o subtrator? Vamos ver se vocês vão ver. Por que eu coloquei um subtrator aqui para informar para o microcontrolador a tensão? Por que eu só não liguei a porta D aqui direto, ó? VAD aqui direto. E daí ele está ligado na positivo do V-sense, eu estou lendo VAD, concorda? Não sei se vocês enxergam esse problema que eu estou trazendo para vocês, mas por que eu não estou lendo direto? Hã? Porque tem que voltar a I0? A I0 tem que voltar, ok, beleza, mas a I0 poderia voltar se eu colocasse direto na porta D do micro, não poderia? Pois é. Isso que tu falou tá correto no sentido que é o seguinte, ó, ela tem que voltar para o mesmo nó, ela tem que voltar para o mesmo circuito, melhor dizendo. E essa tensão que a gente está destacando aqui, ó, tensão V-sense, ó, onde é que é o terminal positivo dela? É aqui em cima, beleza? Terminal positivo do V-sense. E o negativo está aqui nesse nó. O negativo dela está aqui nesse nó. Só que esse nó aqui não está na mesma referência do nosso microcontrolador. E a tensão que ele lê, a tensão VAD que o micro lê, é com relação à referência do micro. Aqui eu coloquei num pino qualquer, tá? Nem sei se esse aqui é GND, não é. Tá? Mas vamos botar aqui, ó. Tá? Ele tem uma referência, esse microcontrolador. E a tensão na porta que ele lê é a diferença da referência para esse ponto. Só que o nosso negativo, a gente quer medir essa diferença de tensão daqui para cá.
Só que o nosso negativo não está na referência. Olha aqui onde é que está o nosso negativo da medida. Está aqui, ó. Ele não está na referência. Se eu ligar esse ponto direto na referência, meu sensor acabou. Ele não está ligado na referência. Ele está ligado em cima de um resistor. Certo? Então, essa tensão que a gente está medindo aqui, o ponto de referência da tensão V-Sense, que é esse ponto de baixo, não é a mesma referência do nosso microcontrolador. Por isso que a gente tem que fazer uma medida diferencial. Porque o ponto de baixo aqui não é a mesma referência da porta D. Se não é a mesma referência da porta D, eu tenho que fazer uma medida diferencial. Então, essa medida aqui não é válida. Eu quero fazer uma medida diferencial desse ponto para esse ponto. E daí eu uso um subtrator que ele vai fazer essa diferença. Ele vai pegar a tensão desse nó, não importa onde esse nó está ligado, e vai subtrair desse nó, não importa onde esse nó está ligado. E daí faz a diferença de tensão dos dois pontos. E aí aqui na saída, ele gera uma tensão, VAD, que é com relação à referência do subtrator. E a referência do subtrator é a mesma do nosso micro. Então a tensão de saída aqui é a diferença entre os dois pontos. E essa tensão aqui tem a mesma referência do nosso micro. Por isso que eu uso um subtrator. Na real, o ideal aqui era tu usar um amplificador de instrumentação e não um subtrator. Aqui nessa parte que eu estou usando um subtrator aqui, ó, o ideal, o subtrator, era eu usar um amplificador de instrumentação. E por que era ideal usar um amplificador de instrumentação? O que vocês me dizem? Lembra qual que era o problema de eu usar um subtrator em medidas diferenciais? Por que que nasceu todo a questão do amplificador de instrumentação? Porque no momento que eu conecto meu subtrator nesse nó, certo? Aquela corrente IO que chega aqui, ó, ela vai parte para baixo e um pouquinho para a direita. Vai existir um pouquinho de corrente fluindo para esses resistores aqui, ó. Vai existir. Tá? Então, por isso que o ideal era usar um amplificador de instrumentação, porque daí o amplificador de instrumentação não drena a corrente da tua medida. Só que aqui a gente pode contornar essa situação, porque esse R-Sense é um resistor muito baixo. É na ordem das centenas de ohms, tá? Máximo. Até menos pode ser, é um resistor muito baixo. Se eu fizer os R's do subtrator R muito maior que R-Sense, onde esse R são as resistências do subtrator, se eu fizer esse R muito maior que o R-Sense, essa corrente que vem para cá é quase nula. Porque daí toda vai descer no R-Sense. Então eu posso desconsiderar. Tá bom? Posso desconsiderar. Por isso que eu deixei só o subtrator. Mas o ideal seria um amplificador de instrumentação ali. Então tudo isso, tá, pessoal? O primeiro circuito aqui para converter de tensão para corrente, bem simples, a gente já tinha visto essa estrutura, tá? A gente já tinha visto ela, a ideia é que o IO que tu joga no cabo aqui seja proporcional ao VI, e do outro lado tu tem que converter a corrente em tensão. O jeito mais simples de fazer isso é um resistor. Então tu faz essa corrente circular num resistor, e aí a tensão em cima dele é proporcional à corrente. Aqui eu chamei de V-Sense. E aí, como é que eu leio a tensão em cima desse resistor? Não posso jogar direto na porta D, porque a referência da porta D é diferente da referência da minha tensão. Então, eu preciso fazer uma medida diferencial. O jeito mais simples de fazer uma medida diferencial, subtrator, que daí ele subtrai a tensão nos dois pontos. E gera uma tensão de saída proporcional com a mesma referência da minha medida. Tá? Então, tudo isso, um passo a passo aí, que uma coisa foi buscando a outra. A ideia era que usasse amplificador de instrumentação, mas não precisa se eu garantir que esses resistores aqui são muito grandes. Tá? Então, eu fico com essa estrutura proposta aí. Tá? Só dá uma lembrada que isso aqui, ó, esse espaço aqui no meio, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha diferente aqui. Ó. Pode ser amarelo. Que isso aqui no meio, ó, tudo isso aqui, é longe, está sofrendo muita influência, o cabo tem muita resistência. Então, por exemplo, aqui eu ainda posso dizer que aí nesse cabo
tem a resistência do cabo no meio aqui, certo? Tem muita interferência, tem queda de tensão, papapá, isso aqui é longe, que daí isso justifica a conversão, isso aqui é longe, isso aqui justifica a conversão tensão-corrente, corrente-tensão. Se não tiver muita influência do meio, se não tiver problema nenhum, joga o pino de saída do sensor direto lá no micro, no CLP e segue baile. Tá? Mas se tiver problema do meio, muita interferência, daí o ideal é que esse circuitinho aqui, ó, seja bem coladinho no teu sensor, o mais próximo possível, certo? Para te não ter influência nenhuma aqui, bem juntinho mesmo do sensor, e isso aqui bem junto da tua leitura, bem juntinho do teu micro, bem juntinho da porta D, tá? Tranquilinho? Entenderam a estrutura? Deixa eu botar mais uma equação aqui, porque é em função desse R-sense aqui, ó. Como é que eu sei o valor desse R-sense? Basicamente, tu vai definir em função da tensão que tu quer. Qual tensão que tu quer em cima dele? Certo? Isso aqui. Define ele para saber a tensão que tu quer em cima dela. Tu quer a tua porta D ler de 0 a 5, então quero que meu V-sense seja de 0 a 5. Aqui vai ler de 0 a 5, ó, que eu quero dizer. Aqui lê de 0 a 5, então quero que meu V-sense seja de 0 a 5. Então eu calculo o R-sense pela corrente IO que eu já defini lá no primeiro estágio. Mais ou menos? E aí, depois de calcular esse R-sense, que tu vai definir o R do subtrator? Isso, daí o R tu define, na real são todos iguais, né, para ser um subtrator sem ganho, mas tu pode associar um ganho se tu quiser também, tá? Lembra que se a gente faz os pares iguais, ele tem um ganho associado, mas se tu fizer todos iguais, daí tu vem aqui e coloca, geralmente isso aqui nas centenas de K, certo? Centenas de quilo-ohms, porque esse aqui geralmente vai ser na ordem dos ohms, tá? Dezenas de ohms, mais ou menos. Mas, por exemplo, tu pode, ó, um jogo, daí vem o teu jogo de cintura, né? Tu pode, por exemplo, definir um R-sense bem pequeno, tá? E daí a tua leitura é de 0 a 5, né? A porta D é de 0 a 5. Mas tu pode definir o teu V-sense, por exemplo, de 0 a 1 volt, para ter um resistor R-sense bem pequeno, tá? Daí tu tem um resistor R-sense bem pequeno, daí tu põe o ganho para transformar de 1, que em cima dele é 1, para 5, tu põe o ganho no subtrator. Né? Tu já sabe colocar um ganho no subtrator, que a gente já viu lá na equação simplificada do subtrator. A gente pode botar um ganho 5 nele e faz essa conversão. Por que eu quero um R-sense pequeno? Eu quero um R-sense pequeno para não ter o problema de saturar meu amplificador lá do primeiro estágio, enfim. Tá? Mas não necessariamente é que tu queira sempre ter um R-sense pequeno, depende da tensão que tu quer nele, né? Tu só não pode saturar o primeiro op-op. Mas isso aí vem da tua análise, vem da tua aplicação, vem do VI, vem do teu meio, né? Enfim. Mais ou menos. Vamos botar isso aqui num probleminha para ver? Tá? Eu botei esse problema aqui só para nós aplicar diretamente essa estrutura, tá? A ideia é o seguinte, tu tem um sensor, que é o LM35, tá? Isso aqui é um sensor de temperatura. Não é esse que tinha no problema do ENAD ali, né? Acho que ele não dizia qual que era, aquele que a gente tirou dúvida no início da aula. Eu acho que ele não dizia qual modelo que era. Acho que não dizia. Mas o LM35 é um sensor de temperatura muito conhecido, tá, gurizada? Assim, ó, ele é bem famosinho, tá? Tu alimenta ele com uma tensão de 4 a 20 volts, que é ele tem o mesmo encapsulamento de um transistor de sinal, tá? Tu alimenta ele de 4 a 20, e ele tem na saída dele, ó, 10 milivolts para cada grau Celsius. Bem linearzinho, ele tem a faixa de operação, claro, né? Mas dentro dessa faixa de operação, linearzinho 10 milivolts por grau Celsius, onde ele está submetido, né? Onde o corpo dele está submetido. Então ele é muito útil, tá? Ele é bem utilizado para medir essa temperatura em processos, enfim, tá? E ele é bem fácil de trabalhar. Então a ideia é o seguinte, que esse sensor, ele está medindo lá
uma certa distância do teu microcontrolador que quer ler, e a gente quer fazer a conversão desse sinal dele, que ele larga 10 milivolts por grau Celsius, a gente quer que converter essa tensão para corrente, transmitir ela, e depois chegar lá no meu micro e eu transformar ela para tensão novamente, tá? Então, basicamente, o que eu coloquei aqui no problema é que a gente vai ter uma variação de temperatura, vou colocar assim, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius até 40 graus Celsius, tá? Isso aqui é a variação que tu quer ler, tá? O que a gente vai ter de variação no nosso sensor, na saída do sensor, eu vou chamar de output aqui, ó, que ele chamou aqui no problema, né? Ele chamou de output. De output. Tu vai ter, então, se é 10 graus, ele tem uma saída de 10 milivolts a cada grau, então ele vai ser 100 milivolts. Na tensão de saída dele, no pino de saída desse carinha aqui, é 10 milivolts, é 100 milivolts. Eu queria só ver quais que eram os pinos, eu não lembro qual que é os pinos, eu acho que esse aqui é a referência, esse aqui é a alimentação, então esse aqui vai ligar lá nos 5 volts, por exemplo, e esse aqui é onde está a nossa tensão de output. Não sei nem escrever output mais. E aqui vai ser, então, 400 milivolts, tá? Essa é a nossa tensão. Isso aqui, ó, é a nossa tensão de entrada do nosso circuito, tá? Onde a gente está propondo isso aqui, ó. Risquei bem onde ia ficar a imagem. É essa tensão aqui, ó. É a tensão de entrada aqui, que é a saída do nosso sensor. Ela vai variar de 100 milivolts até 400 milivolts. Tá? Quando ele estiver medindo 40 graus Celsius, quando ele estiver numa temperatura de 40 graus Celsius, ele larga 400 milivolts. Tá, beleza. Daí eu quero usar essa estrutura para informar lá para o meu microcontrolador essa leitura. Tá? Assumindo que a AD do micro, ela varia de 0 a 5. Tá? Eu quero fazer essa transmissão. Então, o que a gente tem que definir aqui, basicamente, é qual que é o RI, qual que é o RSense do nosso circuito. É isso que a gente tem que definir aqui, tá? E como que define esse resistor de RI aqui, ó? Esse RI, eu coloquei lá para vocês, que depende da tensão de entrada, a tensão que está aqui. Porque ele que vai definir a corrente que vai ser transmitida. A corrente que vai ser transmitida no meu meio. Tá? E daí tu vai ter que dizer quanto que tu quer de corrente para aquela tensão. Então, isso aqui vai ser a corrente, a tensão de entrada máxima pela corrente máxima que tu quer transmitir. Tá? E qual que é essa tensão de entrada máxima? É a máxima saída do sensor. Qual que é a tensão que vai estar nesse ponto aqui? A gente viu aqui que é 400 milivolts, que é no caso de 40 graus Celsius. Então, vou botar aqui, ó, 400 milivolts. Dividido pela máxima corrente que eu quero informar para o meio. Tá? E daí, como eu tinha dito antes para vocês, que um padrão de comunicação é até 20 mA, né, 0,20 ou 4,20, eu vou botar 20 mA aqui, tá? 20 mA. Estão entendendo isso que eu estou escrevendo? Mas isso aqui é tu que define, tá? Vou botar assim, ó, tu que define, ou alguma coisa que vem do meio, que define para ti. Define para não saturar, e assim vai, tá? Tu que define isso aqui. Ok? Isso aqui vai dar nosso RI, o resistorzinho que a gente vai usar ali no conversor de corrente para tensão. Então, até ali, até aqui assim, a gente tem o conversor de tensão para corrente. Ele vai converter aqueles 400 milivolts máximo que ele vai medir na corrente IO de 20 miliamperes. E do outro lado? Daí lá onde vai estar o sensor? Bom, daí eu preciso calcular esse RSense aqui, que é o que a gente tem que calcular para o nosso sensor. Vamos mudar de cor, vamos escrever aqui, ó. Ele vai medir essa tensão aqui, sendo que está chegando aqui, ó. E aí, como que eu defino esse RSense? Bom, vou colocar aqui, ó, o RSense, eu tinha colocado lá para vocês, que é o quê? A tensão que eu quero em cima dele, a tensão que eu quero em cima dele, que é VSense, que multiplica a corrente que vai passar nele, que a gente estava dizendo que era IO, porque a gente está assumindo que o nosso subtrator aqui não vai puxar corrente. Então, esse VSense é o quê? É a tensão VSense máxima, ou seja, a máxima tensão que eu vou medir aqui, que é tu que diz, dividido pela corrente que está vindo lá do nosso conversor de tensão para corrente, que é a corrente que vai circular nele aqui, ó. Tá? Essa VSense é a que o meu subtrator vai medir, a diferença desses dois pontos, ó, que é a que ele vai informar lá na saída. Então, eu vou dizer que esse VSense, eu não vou botar ganho no meu subtrator, eu vou deixar meu subtrator de ganho unitário.
Então, vou dizer que o Vsense é a própria tensão máxima que eu quero lá. Então, vou reescrever isso aqui, ó. É 5 sobre a corrente máxima que vai vir lá no meu circuito, que é 20 mA. Aqui eu vou tirar o Rsense. As boas almas aí já calcularam isso para nós? Aqui dá 40 por 2, que dá 20. E o outro, 5 por 20, 0,25, vezes 10 na 3, 250. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é 250 ohms. E os resistores do subtrator? Bom, eu vou colocar aqui 100K em cada um. 100K, 100K. Aí eu vou fazer diferente. Vou colocar aqui, ó. R igual a 100K. Para garantir que ele não vai drenar tanta corrente, né? Garantir que o subtrator não vai afetar na minha medida. Mas retornando, né? O ideal era botar um amplificador de instrumentação aí. Então, olha aqui o que está acontecendo. Meu sensor, quando ele tiver a 40 graus Celsius, quando ele estiver num ambiente de 40 graus Celsius, na saída do meu sensor, no pino de saída dele, vai ter 400 milivolts. Esse meu primeiro circuito que está junto com o meu sensor, que está do ladinho dele, que está soldado junto com o meu sensor, ele vai converter esses 400 milivolts em 20 miliamperes. Tá? Vai converter em 20 miliamperes. E daí vai caminhar esse 20 miliamperes por todo o sistema até chegar na medida. Né? Os 20 miliamperes que ele injeta aqui é os 20 miliamperes que vai chegar lá do outro lado. Tá? Vai chegar lá, sei lá, onde tu colocar. Tá? Por exemplo, do outro lado da tua casa. Tá medindo a temperatura no lado e o teu sistema de controle está lá no teu quarto. Vai chegar lá os 20 miliamperes que tu comunicou. Chegou os 20 mili lá, a gente converteu esses 20 mili, em 5 volts novamente aqui. Converteu aqueles 20 miliamperes em 5 volts através do resistor R-Sense. Para fazer a leitura desses 5 volts na porta AD, eu preciso fazer a medida diferencial. Então, eu jogo através de um medidor diferencial aqui para o nosso porta AD. Tá? Certo? Belezinha? Essa é a proposta que a gente tem aqui. Tá? Mas lembrando, né, tudo isso que eu falei no início, a ideia que é o mais importante aqui, que tu tenha um elemento que vai converter de tensão para corrente, que não necessariamente é esse circuito, mas pode ser, tá? E um elemento que vai converter de corrente para tensão, onde não necessariamente é isso aqui, mas pode ser. Tá? Mais ou menos? Eu acho que eu tenho uma dúvida que eu acho que é meio boba, mas eu quero perguntar igual. Não, pergunte. Por que a gente está considerando só os valores máximos? Porque a gente tinha uma limitação de leitura, né? A gente vai ler até 5 volts. Daí a gente pegou os valores máximos para garantir que naquele valor, para o valor máximo de leitura do sensor, tu vai ter a máxima entrada da porta D. Tá. Mas tu pode... Pode falar. Nesse caso, eu não estou garantindo que o mínimo que eu vou ter vai ser o mínimo do meu sensor. Isso, não. Tu não está garantindo que o mínimo... tu vai ter que escolher um ponto de partida, né? Como o mínimo aqui não era negativo, por exemplo, né? O mínimo era 10 graus, então eu já posso ter ciência de que esse 10 graus vai dar um valor maior que 0 volts da porta D. Porque é linear, todas essas contas que a gente fez aqui é linear. Né? É tudo uma divisão por resistor, é tudo uma multiplicação por resistor. Então, esses 10 graus aqui vai ser 100 milivolts. 100 milivolts dividido por 20 ohms dá 50 miliamperes? Não, 5 miliamperes. Então, aqui vai ter 5 miliamperes sendo conduzido. Daí vai chegar a 5 mili lá do outro lado, 5 mili vezes 250 vai ser a tensão que tu vai fornecer na porta D. A gente pode fazer a conta para os dois, né? Eu só fiz por 400. Mas tu garante para o máximo e depois tu vê se para o mínimo vai dar certo também. Então, esse 100 mili aqui é 4 vezes menor, vai ser 5 miliamperes.
5 miliamperes chegando aqui vai dar... buguei. 5 vezes 250 dá 1,225? 5 vezes 250 dá 1,25. 1,25 volts. Então é isso aqui que tu vai ter no AD, ó. Quando tiver 10 graus aqui, ó, na entrada do sensor, tu vai ter na porta D 1,25 volts. Quando tu tiver 400, quando tiver 40, quando tiver 10 graus, tu tem 1,5. Quando tiver 40 graus, tu vai ter 5 volts. Tá? Tem isso aí. Tá, obrigada. Para validar isso, eu tenho a simulação aqui para vocês, tá? Opa, trouxe a janela errada. Cadê? Aqui. Essa aqui. Tá. O que eu coloquei aqui na simulação, tá? O sensor de temperatura eu botei uma fonte de tensão, tá? Porque a saída dele é uma saída em tensão, tá? Então, botei uma fonte de tensão aqui para fazer o sensor. Aqui, ó, esses elementos aqui, ó, são o nosso conversor de tensão para corrente. Tá ali embaixo, ó, o resistor de 20 ohms, tá? Que a gente calculou ali, beleza? E daí do outro lado, lá longeão, eu tenho o R-Sense aqui, que vai converter essa corrente que vem lá do op-op em tensão. Coloquei só um medidor em paralelo aqui para medir essa tensão. E o subtrator aqui, ó, tá? Que vai medir a diferença de tensão desse ponto para esse ponto e vai informar a nossa tensão AD. Essa tensão AD aqui é o que vai entrar lá na porta D do micro. E é importante vocês se ligarem que essa tensão AD ó, aqui ó, é com relação à referência, tá? Diferente da tensão nesse nó aqui, é com relação a esse nó. E esse nó não é a referência, porque ele está em cima do RI aqui, tá? E daí eu coloquei ainda aqui um resistor aqui, só para fazer de conta que é a resistência do fio, para a gente brincar um pouquinho com essa resistência do fio. Vamos ver se ele vai simular com zero. Eu vou botar zero primeiro. Vou dizer que não tem resistência do fio. E eu estou medindo essa corrente de saída aqui, ó. A corrente de saída do op-op eu estou medindo através desse amperímetro que eu chamei de I-Sense, tá? Que foi a corrente que a gente definiu lá, que é os 20 mil. Então, olha aqui, ó, eu vou colocar os 400, que é simulando que tivesse 40 volts, e daí eu vou medir quanto que a gente tem aqui no VAD, ó. Tem que sair 5 volts, né? Se tem 400 mili aqui, significa 40 graus, então tem que ter 5 lá na saída. Cadê minha... Ó, ele abriu uma janela que ele não simula resistência com zero. Eu vou tirar ela e depois a gente coloca de novo. Ele não simula 0 ohms. Agora tu simula, né? Agora tu simula. Tá. Deixa eu puxar a janela de simulação. Aqui. Então, vou pegar aqui, ó, a tensão VAD, ó, tá? Vou botar aqui a VAD. Tem que ser 5 volts, né? Então, daí, ó, 49932, certo? Aproximadamente 5, 4,99 é o próprio 5, tá bom? Aqui ele tá fora da escala, né? Mas se eu botar o zero para ficar mais bonitinho, tá lá em 5, ó. 4,99. Ok, tá aí a nossa tensão de saída. Por que não é o 5 redondinho, bonitinho? Porque, embora esses resistores sejam muito altos, eles estão drenando um pouquinho de corrente, lembra? Se a gente botar um de instrumentação aqui, ele vai ser o 5 lá, não vai ser 4,99, tá? Agora, outra coisa que a gente pode ver aqui, ó, é a corrente de saída. Ela tem que ser 20 miliamperes, né? Deixa eu botar ela aqui. E sense, ó, essa é a corrente de saída do primeiro estágio. Tem que ser os 20 miliamperes. Olha, aí, essência, 19,99999, tá? É os nossos 20 miliamperes ali. Que mais? A gente pode mudar aqui, ó, a gente calculou, né, que para 10 graus Celsius, a saída do sensor é 100 mili, então vou botar 100 mili aqui, e a gente espera ler 1,25, né, uma coisa próximo disso. Deixa eu simular. Então tá ali, ó, 1,2483 ali, né, 1,25 quase, tá? Então, de novo, a diferencinha ali, mas tá aí os 1,25 que a gente queria lá na saída na porta D, certo? Agora, o que eu queria fazer antes é que era isso aqui, ó. Se eu vier aqui,
e colocar a resistência do fio, digamos que tu botou mais longe, ou tá sofrendo alguma influência no meio, enfim. Botar uma resistência de fio aqui, ó, botar 100 ohms de resistência de fio, que já é um fio considerável, tá? 100 ohms de resistência de fio. E simular, eu espero que lá na saída estejam os 5 volts, aqui no VAD esteja chegando 5, porque não interessa se o cabo é mais longo ou não. Então, olha aqui, ó, simulei, tensão VAD tá saindo 5 lá de novo, ó, os 49999, tá? Então, não interessa essa resistência do fio, eu coloquei 100 ohms, mas pode botar mais, vamos botar 200, dobrei de novo o comprimento do cabo. Bom, botei mais longe ainda, simula, lá, 5 volts ainda na saída, lá na porta D. Tá bom? Entendido isso aqui? Mais ou menos. Se eu colocasse, eu poderia colocar um indutor, um capacitor também ali no fio e teria que igual manter os 5. Teria que manter igual. Vamos botar, vamos ver. Botar um indutor aqui. Vai ter uma dinâmica, né? Vamos botar de 1 milli, né? Para simular que é a impedância da linha, sei lá. Vou botar um milli. Não sei como é que se a dinâmica dele vai aparecer aqui, mas vamos ver. Vai ter primeiro a parte transitória, né? Que é o início da simulação, mas aí tem que ver se a gente vai escapar desse transitório. Aí, ó. Olha lá, 4,99 a tensão de saída. A corrente aqui ficou uma variação louca aqui, ó, mas se tu olhar, ó, é ínfima essa variação. É 0,1999450. E o último é 5036. Para ver isso aqui, ó, tu coloca o zero junto, ó. Adiciona o zero. Pum, viu? Não é nada. É só probleminha de simulação ali. Mas botei o indutor ali, é a mesma coisa. 5 volts na saída. Então não interessa, né, o cabo aqui, onde é que ele vai passar, o que, que vai acontecer. Tu fez uma conversão para corrente. Então a corrente que entra é a mesma corrente que sai. Sempre. Certo? Então tem isso. Beleza? Entendido conversão, tensão corrente, corrente tensão? O mais importante aqui, tá, é vocês lembrar a estrutura, ok? Mas é mais importante entender por que que isso é útil e qual que é o princípio, tá? Esse que é o mais interessante, porque existe N circuitos que fazem isso aqui, tá? Cada circuito, cada aplicação tem uma variação desses circuitinhos, tá? Tem uns que usa transistor também, além do op-op, tem uns que é referenciado a mesma referência, daí tu não precisa fazer medida diferencial do outro lado, tem uns que tu tem que fazer medida diferencial, enfim, depende muito da aplicação e da variação. Mas essas são as estruturas mais simples que eu tive para contextualizar esse assunto para vocês. Tá bom? De boa? Nenhuma dúvida? Estamos conversados? Tá bom. Então, muito obrigado. Se ninguém tem dúvida, deixa eu voltar para o slide aqui. Né? Xablau. E é isso aí. Daí, na próxima aula, a gente vai começar comparadores, tá? Que é uma aplicação muito interessante de amplificadores operacionais. A gente vai fazer algumas aulas de comparadores aí. E depois a gente vai falar de filtros. Algumas aulas de filtros. Não, antes de filtros, a gente vai falar do 6555 e depois filtros. E daí é isso, gurizada. Estamos aí quase na metade do conteúdo. Suave? Suave, até mais.